Guardarei eternamente para Ele a minha graça. Vamos dizer juntos? Guardarei eternamente para Ele a minha graça. Queridos, nesta noite a liturgia traz para nós uma grande promessa de Deus. Deus que no seu infinito amor semeia a todo instante a sua vontade. O evangelho de hoje traz para nós a parábola do semeador. E veja que o semeador, esta semente que é semeada, é a vontade, é o caminho de Deus que em nossos corações é plantado a cada instante. Veja que a todo instante Deus arruma maneiras de que a semente que já plantada em nós da sua vontade possa germinar. Eu e você somos terra, aonde a palavra, aonde a vontade de Deus é plantada, está colocada. E eu quero já dizer isso para você. Nós precisamos compreender que dentro de nós, este projeto, esta vontade de Deus já existe. Quantas pessoas, com certeza a gente vai deparar, que diante do pecado, diante do mal, muitas vezes vão dizer: ah, mas não faz mal não. Já ouviu gente falar isso? Ah, mas não é tão errado assim não. Na verdade, se diz isso porque sabe qual é a verdade, sabe o que é certo e o que é errado. O grande problema é que nós muitas vezes, por limitação de poder assumir que em nós, na nossa vida, se faz necessário viver a verdade e não conseguimos, nós vamos muitas vezes arrumando maneiras de justificar aquilo que eu e você não conseguimos viver, ou até mesmo não queremos viver. É muito mais fácil eu mudar, eu colocar uma outra visão, né? Outro dia, atendendo um jovem, conversando num momento de partilha, e esse jovem disse assim para mim: ah, padre, mas eu não acho tão errado assim. Aquilo que a palavra está dizendo, eu acho que não é dessa maneira. Aí eu disse para ele, falei: querido, quantos anos você tem? Ele disse: 21, padre. Aí eu falei: mas desde quando o que você acha é critério de verdade para o mundo? Desde quando? Quem você pensa ser para questionar aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Você tem apenas 21 anos de idade e está querendo dizer o que é verdade, está querendo mudar aquilo que a palavra de Deus há mais de 2000 anos traz de verdade, de direção para a nossa vida. O grande problema que a gente vive é o ser humano hoje que quer dar a direção daquilo que é verdade para a vida. Não é mais o ser humano que dá a Deus o lugar dele, mas pode parar e perceber, as nossas vidas vão sendo contaminadas com sementes que não são de Deus. E nós muitas vezes, em vez de regar aquilo que é de Deus na nossa vida, nós vamos a cada instante matando em nós, escondendo em nós aquilo que Deus deseja, para poder fazer crescer em nós aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais fácil. Porque olha, o padre quer dizer uma coisa para você: ser de Deus não é uma realidade para qualquer um. Para qualquer um é viver no mundo, viver na droga,
viver na prostituição, viver no adultério, viver uma vida no pecado, viver uma vida longe de Deus, criar a religião conforme a sua vontade, isso é uma realidade para qualquer um. Agora, para um homem e uma mulher que descobriu o sentido de existir, fazer a vontade de Deus não é um peso, mas é um prazer. E é por isso que um homem, uma mulher que quando diz ter fé, e nós precisamos urgentemente entender isso, porque muitas pessoas por aí estão dizendo que acreditam em Deus, mas a sua vida é completamente contrária. Dizem ter fé, mas na sua própria vida não vê germinar esta vontade, esta graça de Deus. Queridos, a liturgia desta quarta-feira está nos chamando a atenção, para que nós possamos perceber que tipo de terra é a nossa vida. Veja que no Salmo, aliás, na leitura que nós ouvimos, há uma promessa de Deus para Davi. Deus está dizendo para Davi que Ele não vai retirar de Davi a graça. Ele relembra Davi, da onde Ele tirou Davi. Eu tirei você, Davi, lá, você era pastor de ovelha. Eu te tirei de pastor de ovelha e te fiz rei. E a promessa de Deus é essa: eu vou preparar um lugar para o meu povo. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo. Veja, a promessa, a palavra de Deus sobre a vida de Davi, sobre o povo de Israel, é palavra de bênção. É promessa de bênção. Diga, compadre, eu tomo posse sobre da palavra de Deus sobre a minha vida. Eu creio, Senhor, nas promessas que o Senhor tem para a minha história. Para e pensa. Quantos sonhos lindos você tem para a tua vida? Quais são os sonhos que você tem para a tua família? Se nós que somos limitados, sonhamos coisas lindas para a nossa vida, imagine o que Deus sonha para a tua história. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes na nossa vida, nós vivemos uma luta ao encalço daquilo que nós queremos, mas não nos esforçamos para compreender, para deixar germinar em nós, para deixar vir à tona em nós aquilo que Deus sonhou e sonha para a nossa vida. Só que veja, só vai acessar esta realidade um coração que está aberto a acolher esta palavra, esta promessa de Deus. O coração humilde é um coração aonde a palavra de Deus pode fecundar. Só que o problema, meus irmãos, é que nós, muitas vezes, estamos dando voz, aliás, estamos regando sementes erradas que colocaram na nossa vida. Eu estou acompanhando o caso de uma mulher, e ela chegou na minha igreja, na minha paróquia, um dia, querendo falar com o padre, partilhando a sua angústia, e ela havia tentado já o suicídio 2 vezes. E disseram para ela que ela precisava procurar um padre. Ela já tinha passado por diversas realidades. E chegou, toda sem direção, sem esperança. Participou da missa. Na semana tive a graça de acolhê-la.
E ela dizia para mim assim: padre, durante toda a minha vida, eu ouvi dentro de casa que que a minha vida não foi desejada e que eu não ia dar certo. Uma semente foi plantada e essa semente foi regada, porque ela mesmo foi acolhendo, foi potencializando esta realidade que diziam dela. E eu lembro até hoje que a gente conversando, né, era uma partilha, e eu disse para ela, falei: querida, você é muito amada por Deus. Veja, 2 vezes você tentou se matar, né, tirar a sua própria vida, e você está aqui diante do Padre. Tua vida é um presente de Deus, Deus te quer, você é uma bênção. E ali ela começou a chorar diante de mim, e ela disse: padre, nunca ninguém disse isso para mim, nunca. Enquanto ela ali ia dizendo, chorando, no meu coração gritava o grande sonho de Deus, que era ver a vida dela curada e liberta. De repente na vida, eu disse para ela, né, você não teve, nunca ninguém te disse isso. Mas hoje, neste dia, dizia para ela, não importa mais o que te disseram. O que importa é como você vai viver a tua vida a partir de hoje, sabendo que mesmo não tendo ninguém que acreditou em você, hoje você tem a presença de Deus que diz a você: eu te amo, eu acredito em você. Essa mulher estava à base de remédios, coisa de menos de um mês. Os médicos suspenderam todos os remédios dela. Foi curada. Curada. Os médicos não entenderam. Chegou dentro de casa, o sorriso, o sentido de existir começou a transformar a história da família dela. Está no processo, né? Mas hoje ela já vai à missa, não vai mais sozinha. Já carrega aqueles que diziam mal dela. A palavra de Deus, acolhida pelo coração de uma pessoa, gera milagres, gera vida nova. E é esta pergunta para mim e para você: que semente eu e você estamos regando na nossa vida? Porque na minha e na tua vida há uma semente, que é o projeto de Deus, que é a vontade de Deus. Na minha e na tua vida já está plantado o que Deus sonha para nós. Só que muitas vezes as realidades que nos aconteceram sufocaram esta palavra. Até mesmo a ação do mal veio e arrancou esta palavra. E é por isso que nesta missa, o padre, essa imagem que me vem ao coração. Nesta missa, o padre está sendo mais uma vez, Deus está usando a vida do padre para poder semear novamente na tua vida aquilo que Deus sonha para você. E eu já quero proclamar sobre a tua vida. Se você nesta noite compreender e se abrir à voz de Deus, esta noite será a primeira noite de um tempo novo na tua história. Tempo novo. Deus só pode agir, a palavra de Deus só pode germinar em terra boa.
Não tem como habitar no nosso coração outras sementes. Não tem como, porque vai confundir, vai misturar. A gente não consegue perceber o que é e o que não é de Deus, porque muitas vezes nós vamos regando aquilo que a gente acha, aquilo que a gente quer, aquilo que disseram. Quantas pessoas estão aí que há anos na sua vida carregam a decepção, a dor, a tristeza? Quantas pessoas, eu sempre lembro de uma senhora, né? Meu Deus, era da igreja, trabalhava na igreja, dizia ter fé, mas vivia com a cara feia, e todo mundo tinha medo dela. Já viu gente assim, cara feia? Olha para quem está do seu lado e fala assim: liberta, criatura. Uma vez eu cheguei para ela e falei assim: o padre é muito brincalhão, né? E aí eu cheguei para ela e disse assim: nossa, eu queria tanto descobrir se a senhora tem dente. Por quê? Porque ela nem ria. A gente não sabia se ela tinha dente, porque ela não sorria. Cara travada, fechada. Eu sempre entrava e fazia uma brincadeirinha, mas ela, você fala cada coisa. E estava na igreja. Cuidava das coisas da igreja. Até um certo dia, e todo mundo tinha medo dela, né? E eu era o único que de vez em quando falava umas coisinhas assim, para tentar quebrar, né? Mas difícil. E aí um dia eu entrei na sacristia e ela estava chorando. E aí eu percebi, ela logo enxugou as lágrimas. Aí eu cheguei perto dela, não perguntei nada, eu falei para ela: a senhora passa o dia inteiro aqui na igreja, né? Por que a senhora não senta lá do lado de Jesus e conta para ele o que está te acontecendo? E ela saiu, me largou falando sozinha, né? Eu sei que teve um dia que eu tive que passar na igreja, e quando eu já entrei na igreja, lá de longe eu vi, ela estava sentada numa cadeira do lado do sacrário. Alguns dias depois ela veio falou, eu entrei brincando, né? E aí ela sorriu pela primeira vez. Meu Deus, sorriu, né? Deu um sorriso, ela fez: eu quero te agradecer. Eu falei: o que foi, né? E ali ela chorou de novo. Pela primeira vez na vida, ela contou a história dela. Pela primeira vez. Chorei com ela. Porque todo mundo criticava ela, dizia que ela era ruim, dizia que ela era brava, todo mundo tinha medo dela, mas ninguém sabia da semente de dor que durante toda a vida ela guardou e sofreu sozinha. E foi numa brincadeira minha, né, que ela se abriu, que Deus agiu. Aquela mulher, queridos, passou a encontrar uma esperança nova. Era falta de perdão, era ressentimento, que fez aquele rosto ficar fechado, amargurado. Mas aquele coração, quando acolheu a voz de Deus, quando se aproximou de Deus, teve a vida transformada. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. O problema é que nós é cabeça dura. O problema é que nós não queremos descer do nosso patamar. O problema é que às vezes a gente passou a vida inteira querendo ser mais que o outro. Nós passamos às vezes a vida inteira afirmando que nós éramos daquela maneira, regando realidades que não são verdades na nossa vida. De repente a vida nos colocou daquele jeito, mas a graça de Deus tem o poder de fazer germinar em mim e em você palavra de bênção, promessas de bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida.
Por isso o Padre quer mais uma vez proclamar sobre a tua vida: você é uma bênção, a tua vida é abençoada. O problema é que muitas vezes eu e você não cedemos, mas quando a gente de fato abrir o coração, às vezes a gente dá muito mais a força para a ação do mal. Veja que é isso, né? O demônio vem e tira a palavra de Deus, rouba a palavra de Deus. As coisas deste mundo sufocam a vontade de Deus. E às vezes nós queremos viver, estamos preocupados em fazer o que os outros querem, mas não nos preocupamos em nos esforçar em fazer a vontade de Deus, fazer a tua vontade, fazer a vontade de Deus. E você sabe, pode parar e perceber, você e eu sabemos quando nós estamos vivendo errado. Não precisa ninguém falar. A gente sabe, é que nós dá uma de doido de vez em quando. Fala para quem está do seu lado: para de dar uma de doido, de doida. Vontade de Deus, faz a vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado: faz a vontade de Deus, criatura. Tem medo não. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. É isso, desejar a vontade de Deus, desejar que a nossa vida não seja igual à vida de todo mundo. Ai, padre, mas todo mundo vai. Minha mãe dizia, né, quando eu era pequeno. Lembro até hoje, lá em São Paulo tinha um parque chamado Play Center. E a escola fez a excursão, né? Nós éramos tão pobres, não tinha. A mãe não tinha condição de pagar, né? E todo mundo se organizando para ir, e eu também, já estava no meio, né? Até o dia que eu cheguei para a mãe e disse: mãe, todo mundo vai. E a mãe olhou bem para minha cara e falou: você não é todo mundo. Que dor, que raiva eu fiquei da mãe, porque eu já tinha falado para todo mundo que eu ia. Mas eu tive que descobrir hoje, eu olho para trás, agradeço a Deus, porque a mãe me ensinou a entender que eu não era realmente todo mundo. A minha história era de um menino pobre, a minha história é de um menino que tinha um pai no alcoolismo, a minha história é uma história de um menino que não tinha muitas vezes o que comer de manhã, nem à noite. Quantas vezes nós íamos para a escola, eu e meus irmãos, sem nada, porque não tinha o que comer. Íamos sem o café, porque não tinha. Só que eu queria a vida dos outros. E veja, eu regava em mim uma realidade que não era minha. Aceitar a vontade de Deus, aceitar a palavra de Deus, é aceitar a nossa história e perceber que nessa história
A palavra de Deus é uma palavra de bênção, é uma palavra de libertação. Mas padre, está difícil. Cadê Deus? Ele está cuidando. Deus não vai agir do teu jeito. Ele vai agir no tempo dele, porque Ele sabe o que é melhor. Veja que hoje eu olho para trás, e o quanto que eu agradeço a Deus, o tempo de penúria que nós vivemos na nossa família. Foi difícil, quantas lágrimas. Mas se hoje eu sou padre, se hoje eu cheguei aqui, é porque um dia eu tive que aceitar a terra da minha história. Eu tive que enxergar que nesta história de dor, a semente de Deus estava ali brotando. Foi difícil? Foi. Teve lágrima? Teve. Mas o quanto que eu tive que me abrir, quebrar a minha cabeça dura e entender que a vida não era aquilo que eu queria, mas na história que eu tinha, Deus estava manifestando a bênção dele. E no tempo certo, não vou contar minha história, depois se você quiser conhecer um pouquinho do testemunho do Padre Fábio, assiste lá na Canção Nova, no YouTube, Play Canção Nova, Padre Fábio Lima, lá no Gente de Fé tem minha história toda lá, né? Mas veja, quando eu aceitei a terra da minha história, quando eu aceitei o projeto e a promessa de Deus de bênção para a minha vida, eu não via nada. Meu desejo era que o pai morresse, porque se o pai morresse, na minha cabeça, era desse jeito que nós íamos ser felizes. Mas não. A graça de Deus aconteceu na minha vida, tem acontecido na história da minha família, na minha história, na medida em que eu oferto a terra simples da minha história. É nesta terra que a palavra, que a semente de Deus cai para poder gerar vida nova. E eu digo para vocês, né? Graças a Deus, posso dizer, Deus foi tão generoso, Deus nos tirou da pobreza. Quando eu digo pobreza, a pobreza de não ter nada para comer. Deus tirou o pai do vício. Meu pai não precisou morrer não para a gente ser feliz. Deus libertou o pai do vício. Mas a partir do momento em que e veja que eu vivo isso ainda hoje, né? Dou testemunho meu, não é testemunho porque eu estou pronto, não. Porque se eu não cuidar hoje e aceitar a minha história, aceitar os meus limites e deixar a palavra de Deus vir sobre mim, eu corro um grande risco de não experimentar e contemplar a vontade de Deus no meu querer. Eu vou apenas contemplar aquilo que eu quero. E fazer a vontade de Deus é o prazer da minha vida. Que semente você tem plantado na tua história? Aliás, você tem regado na tua história. O padre está falando, tem aí, ó. O Espírito Santo está trabalhando, está falando para você, ó. Você tem que sair dessa história. Olha, você precisa rezar mais. Você precisa sair dessa vida de mentira. Você precisa, ser fiel. Você precisa ser um filho melhor, tá vendo? Você está sem paciência lá com teu pai, com a tua mãe. Deus está falando, sabe por quê? A vontade dele já está no nosso... Está onde? Coração. Fica em pé com o padre. Põe a mão no seu coração e diga isso. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus.
Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Quero viver esse amor. Eu 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 quero viver. Eu quero viver. Mais uma vez, eu quero ser. Eu quero ser. Solta a voz, vai lá. Quero ser de Deus. Quero viver esse amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. 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 Eu quero viver. Eu quero viver. Fecha teus olhos um instante. Eu quero pedir, Senhor, que a semente da tua vontade possa brotar no coração deste teu filho que está aqui. Eu quero pedir, Senhor, que a semente da tua vontade possa brotar no coração, no pensamento desta tua filha que está aqui nesta noite. Tu sabes, Jesus, tudo aquilo que cada um de nós temos vivido, os lugares por onde temos passado. Tu sabes, Senhor, as dores que aconteceu, que estão acontecendo na nossa vida. Tu sabes, Senhor, o quão longe de Ti nós estamos, porque muitas vezes nós queremos riqueza, nós queremos trabalho, nós queremos prazer, nós queremos aquilo que estão fazendo, estão falando, mas a Tua vontade, Senhor, está longe. Senhor, nesta noite nós queremos abrir o nosso coração e a nossa vida para que a Tua vontade cresça. E a Tua vontade é essa, Senhor, que nós sejamos Teus, inteiramente Teu, que nós possamos contemplar na nossa vida o Teu carinho, a Tua presença, o Teu cuidado. Quebra o nosso orgulho, Senhor, e nos dá nesta noite a oportunidade de sermos terra boa. Eu quero ser terra boa, para que a Tua promessa se cumpra na minha vida. Diga com o Padre isso: eu quero, Senhor, ser terra boa, para que a Tua promessa, para que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Eu tomo posse nesta noite de um tempo novo na minha história. Eu quero fazer germinar a Tua vontade na minha vida. No silêncio do teu coração, o Espírito Santo já está te falando aí aquilo que você precisa decidir da tua vida, aquilo que você precisa deixar para trás. O Senhor me dá uma imagem de um homem estendendo as mãos para uma pessoa pedindo ajuda.
essa semente de Deus que está germinando na tua vida. E você vai estender as mãos e pedir ajuda, porque você não quer mais viver da mesma maneira. Vamos aplaudir o Senhor, aplauda. Corações decididos nesta noite. Muitas vezes o demônio roubou a vontade de Deus na tua vida. Nesta noite não, porque você está decidido. Diga forte: eu quero ser de Deus. Eu quero viver este amor. Para o bem da minha vida, para o bem da minha família, eu preciso ser de Deus. Ergue teus braços bem alto e canta isso. Nesta grande decisão, meu irmão, é decisão. O mal não tem poder sobre a tua vida. O que fizeram contra você não tem poder sobre a tua vida. A palavra, a semente, a vontade de Deus é maior do que tudo. Por isso erga os teus braços e nesta noite tome a tua decisão. Tempo novo, porque é a vontade de Deus que eu quero fazer crescer na minha vida, na minha história. Proclama isso: eu quero ser de Deus. Canta. Quero ser. Toma uma decisão. Eu quero viver este amor. Quero viver esse A tristeza amor. não tem poder. Quero ser de Deus. Eu quero O pecado ser não de tem Deus. poder. Eu quero viver. Eu quero ser. Eu quero ser de Deus. Força. Quero ser de É Deus. decisão. Eu quero viver. Eu quero viver. Que todo mal esse vá amor. embora da tua Quero vida. ser de Deus. Toda confusão. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver. Eu quero viver esse amor. Oh, 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 oh. Eu quero viver esse amor. Proclama. Eu quero viver esse amor. A cada instante da minha vida. Eu quero viver este amor. Eu quero viver. Só você, eu quero. Eu quero. ser. Olha para a tua história, eu quero viver. Eu quero. ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver. Esse amor. Oh, oh, oh. É decisão. É tempo novo que brota. O viver. Esse amor. Oh, 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 oh. Eu quero viver esse amor. Se é essa a tua decisão, aplauda, aplauda. É tempo novo, é tempo novo. Nada tem poder sobre a nossa vida. Obrigado, Jesus. Fica conosco, porque nós precisamos de Ti. Jesus manso e humilde de coração, Fazer o nosso coração semelhante ao vosso.